Olá, bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Flávia. Boa noite, Tião. Eu vou me apresentar rapidinho e apresentar o Elabora para quem está conhecendo a gente agora. Então, eu sou a Lara do Espaço Elabora, sou fonoaudióloga de formação acadêmica, trabalho com comunicação não violenta e transformação de conflitos e sou co-criadora do Espaço Elabora, junto com uma irmã muito querida, que é psicóloga, a Alana Roxo. A gente criou o espaço já faz alguns bons aninhos, com a intenção de que fosse um lugar em que a gente pudesse pesquisar, transformar e colocar no mundo tudo aquilo que a gente acredita que seja a favor da existência e da coexistência. Então, para isso, para além do atendimento clínico e das questões de saúde, que a gente, como profissional da saúde, está acostumado, a gente entendia que era fundamental usar o nosso espaço para momentos e espaços mesmo, de reflexão coletiva, de partilha de voz, de partilha de escuta, de partilha de questionamento. E a gente sempre tentou usar o nosso espaço, né, o Espaço Elabora, para fazer ações diversas aqui na nossa região, no interior de São Paulo, com esse objetivo. Até que chegou a pandemia e a gente se recolheu, né, para ficar todo mundo em segurança, e ficamos matutando o que fazer para continuar com essa intenção de uma forma segura nesse momento. E a vida trouxe de volta para a nossa vida, porque a gente conhece essa moça maravilhosa, que é a Flávia Santana, já faz tempo, e ela retornou na nossa vida há um pouquinho de tempo atrás, antes da pandemia chegar. E com ela a gente lançou o Elabora em Rede, que é a intenção de continuar a refletir coletivamente sobre a existência e a coexistência, só que de forma segura nesse momento, por isso no ambiente virtual. A Flávia Santana está aqui agora, ela vai fazer a entrevista, ela vai conduzir a entrevista e eu vou fazendo a mediação com as perguntas do público. Boa noite, Flávia. Boa noite, Lara. Boa noite, Tião. Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Hoje eu vou conduzir essa entrevista com uma pessoa muito querida para mim, que é o Tião Rocha, antropólogo, educador popular, um representante tão lindo desse saber que a gente tem e que vale a pena conhecer um pouquinho mais. Então, eu vou me apresentar aqui rapidamente, passar a palavra para ele, para que ele possa se apresentar e contar um pouquinho da trajetória pessoal, profissional dele. Boa noite, Tião. É uma honra imensa ter você aqui com a gente hoje. Um prazer. Eu que agradeço. Você pode se apresentar para todos e todas que estão nos assistindo. Meu nome é Tião Rocha, o apelido é Sebastião, ninguém me chama pelo apelido. Eu sou antropólogo por formação acadêmica, sou educador popular por opção política, sou folclorista por necessidade, sou mineiro por sorte, sou atleticano por sina. Todo mundo tem um defeito grave, eu tenho alguns, esse é um deles, com muito orgulho. E eu sou idealizador e presidente do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que é a instituição a qual eu me dedico integralmente há 36 anos, que é uma instituição de aprendizagem. Então, aproveitando esse gancho aí, Tião, conta pra gente o que é o CPCD, os objetivos, essa missão linda que ele desenvolve aí no país. O CPCD, quando eu o criei, né, e depois era chamado de ONG, eu não sabia que era isso quando eu o criei. Eu criei para ser uma instituição de aprendizagem, né, e para resolver as minhas questões pessoais, que não eram poucas, né, por uma razão muito simples. Eu era professor e fui professor durante muitos anos, em todos os níveis, dei aula em todos os níveis, primário, ginásio, segundo grau, terceiro grau, graduação, pós-graduação, dei aula no mestrado, no doutorado e tal.
Um belo dia, eu era professor na Universidade Federal de Ouro Preto, eu tive uma coisa que eu costumo ter ao longo da minha vida. Os americanos chamam isso de insight. Nós, mineiros, chamamos de clarão mesmo, né? Os clarões assim, e que te muda radicalmente a vida. E eu tive um desses clarões. Eu cheguei na universidade num determinado dia e falei, chega, a partir de hoje eu não quero ser mais professor. O que você quer ser, cara? Eu falei, eu quero ser educador. Falei, mas é a mesma coisa, professor e educador são sinônimos, ganham o mesmo salário, é a mesma coisa. Eu falei, não, são coisas diferentes. Qual que é a diferença? A diferença é que o professor é aquele que ensina e o educador é aquele que aprende. Né? E eu acho que eu estou passando a hora de sair desse lugar, que é o lugar da ensinagem para aprendizagem, e não é por nada não, mas essa universidade podia fazer a mesma coisa. Nós estamos aqui fechados das quatro paredes, o único assunto que eu escuto aqui é eu te cito e tu me citas. No final do ano vai sair mais uma tese, né, que ninguém lê, porque a gente não aguenta ler mais as teses que a gente escreve para nós mesmos. E aí eu comecei a falar disso. Eu sei que incomodava muito no colegiado, na congregação, na reitoria, no conselho. Um dia eu percebi, né, que a universidade, ou aquela universidade, naquele momento, ela não queria aprender, ela queria ensinar. Ela não queria, né, precisava de professores e não de educadores. Aí eu percebi que eu estava no lugar errado. Aí eu fui ao lugar certo, que chama departamento pessoal. Né? Falei para o chefe do departamento que eu queria sair. Ele falou, você não pode. Eu falei, por quê? Porque você é um professor de uma universidade federal, concursado, estágio. Nenhum professor nunca pediu demissão daqui, nunca saiu. Eu falei, mas, companheiro, como é que a gente faz para sair daqui, então? Só com o pé na cova. Eu falei, antes não tem nem o formulário para a gente mandar para o MEC. Eu falei, isso é uma questão de formulário, nós vamos fazer um aqui agora. Né? Preenchi lá um papelzinho, foi um prazer conhecê-los, foi bom enquanto durou, fui. Né? E aí, por sugestão de amigos, falou, você não vai ficar perambulando por aí, né, cara? Crie um guarda-chuva para você, crie uma instituição para te dar cobertura institucional. Aí eu criei o CPCD, tem esse nome pomposo, Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, mas na realidade é uma instituição para aprender. E aí eu me dedico a isso. Eu sou um apaixonado pela obra do Guimarães Rosa, literalmente. E eu descobri uma carta do Guimarães que dizia que a cidade de Curvelo é a cidade capital da minha literatura. Eu falei, se existe a capital da literatura rosiana, eu quero morar lá. Né? E aí eu me mudei para Curvelo, que é uma cidade a 170 quilômetros de Belo Horizonte. Fui atrás dos personagens do Guimarães, não os encontrei, infelizmente. Né? Mas o que eu mais encontrava naquela região, no sertão de Minas, era criança, uma meninada danada, é menino demais. Eu falei, mas, gente, aqui tem menino demais, né? Da onde é que sai tanto menino? Eles falaram, é menino, sai da onde sai menino, né? Ninguém inventou a solução, só tem um jeito. Eu falei, mas aqui tem demais. Falei, bom, mas aí é por causa do piqui. Eu falei, o que o piqui tem a ver com isso? Piqui é estimulante, afrodisíaco, etc, etc. Aí depois eu percebi, né, que se você não desmatar o cerrado e se o piqui der 3 safras no ano, a tendência é que a população aumente 3 vezes. Todo mundo sabe que para catar piqui tem que ir para o meio do mato, né? Então, entre idas e vindas, 9 meses depois apareciam os piquezinhos. Eu falei, bom, os filhos dos piquezeiros. Falei, da onde eles vêm eu já sei. Agora eu quero saber para onde eles vão. Né? Porque não havia escolas, né, suficientes para tantas crianças como havia. E quando havia escolas, os meninos entravam, mas não permaneciam. E aí um dia eu estava num programa na rádio da cidade, eu levantei a seguinte questão, né? Será que é possível fazer educação sem escola? Será que é possível fazer boa educação debaixo de um pé de manga, que eu vejo por aqui? Né? E aí, no final do programa, a repórter falou assim, e a resposta? Eu falei, eu não sei não, mas se os seus ouvintes quiserem me ajudar. E aí eu marquei uma reunião, no dia seguinte compareceram 26 pessoas, dona de casa, curioso, o cara que estava passando na porta, entrou, sentou, gente à toa. Era uma conversa de uma tarde, né? Não ia render nada. Só que nós não esgotamos o assunto nem no primeiro, nem no segundo, nem passamos uns 20 dias conversando. Né? E ao final dessas conversas, eu percebi que nenhum de nós conseguia fazer uma projeção como deveria ser uma escola debaixo do pé de manga. Né? A gente não conseguia falar de futuros, né? De objetivos a serem alcançados, mas a gente conseguia falar com muita clareza sobre como não deveria ter sido a escola que nós tivemos. Né?
Então, a gente sempre olhava como uma visão crítica do passado. E eu peguei tudo que eu aprendi daquela conversa, coloquei numa folha de cartolina, e na hora que eu li aquilo, eu percebi que não tinha nenhum objetivo. Ali tinha uma lista dos não objetivos educacionais. O que eu não quero que aconteça com os filhos dos outros. Né? E aí eu rodei aqui no mimeógrafo, desse álcool, desse que suja a mão da gente, fica tudo, né, roxo. Mandei para um monte de gente, a maioria não leu. Um belo dia eu recebi um telefonema de São Paulo, era o doutor Marcos Kissel, diretor-geral da Fundação Kellogg na América Latina, que recebeu esse papel, me chamou ao telefone e falou: meu senhor, eu recebi aqui um projeto, mas é um projeto muito estranho. Né? Minha fundação é uma fundação muito séria, é um projeto com não objetivos. Né? Se eu for apoiar um projeto com não objetivo, o senhor vai ter não financiamento. Aí eu falei, eu entendi. Eu falei, se o senhor me apoiar, o senhor vai ter não resultados. O que você vai fazer? Eu falei, desaprender, não cair na vala, não cometer os mesmos erros. Falei, bom, eu não posso apoiar um projeto não objetivos, mas eu vou abrir aqui na Fundação um banco de ideias exóticas. Né? O dia que você tiver aprendido alguma coisa, vem aqui se você me convencer. Né? Ele me deu essa provocação. Eu chamei os 26, falei, vocês topam, né? Parar de conversar e ir para a rua, ao encontro dos meninos? O que a gente vai fazer? Eu falei, o que a gente vai fazer? Eu não sei. O que nós não vamos fazer? Está aqui. São os não objetivos. Né? O que estava escrito ali? Algumas pérolas. Né? Uma dessas eu ouvi lá no início do ano letivo, numa escola em Ouro Preto. A diretora dizia assim, bem-vindos. As crianças são como uma página em branco, onde devemos escrever um belo livro. Falei, meu Deus, onde é que é a porta de saída? Porque uma diretora de escola considera uma criança de 7 anos página em branco, ela não entende nada de criança. Outra é assim, achar que os nossos conhecimentos são os únicos verdadeiros. Pensar a escola como um lugar onde se entra, mas não se aprende. Né? Pensar que para aprender tem que ser chato. Um monte de coisinha assim. E aí nós saímos, né? Nos dividimos em duplas. Né? Não era para um ajudar o outro, não, para ficar de olho. Né? Para não cair na vala, para não cometer aqueles erros. E fomos ao encontro dos meninos, onde eles estivessem, juntávamos e trabalhávamos com ele, e toda tarde a gente voltava, né, para conversar. Então, nós ficamos naquele processo. Isso foi praticamente 10 meses, né, de ação, reflexão em ação, pensando, construindo. E, no final desse período, né, eu podia ficar aqui a noite inteira só falando disso, né, a gente aprendeu algumas coisas. E aí eu fui a São Paulo, sentei com a diretoria daquela, e falei, e aí, como é que está lá? Eu falei, desaprendendo, né? Cada vez mais. Agora eu conheci o poeta Manuel de Barros, né? Que diz, aquele que desaprende 8 horas por dia fica sábio. É o que eu quero, né? Para tirar a bobajada que a gente carrega, né? Sem precisão. Mas aprendeu alguma coisa? Eu falei, muito. O quê? Aprendemos que educação é alguma coisa que só acontece no plural. Não existe educação no singular. Porque, para que haja educação, são necessárias, no mínimo, 2 pessoas. Por isso que é plural, o eu e o outro. Né? E educação não é o que cada um tem, mas aquilo que a gente troca. E a gente tem que trocar o que tem pelo que não tem. Né? Quem troca 6 por meia dúzia está perdendo tempo. Então, tem que haver aprendizagem. Então, é pluralidade e aprendizagem. O que mais? Aprendemos que é possível fazer isso em qualquer lugar, inclusive debaixo de um pé de manga. Mas o que mais nós aprendemos é que podemos fazer isso em qualquer lugar, mas que é impossível fazer boa educação se nós não tivermos bons educadores. Só bons educadores produzem essa boa educação. O contrário também é verdadeiro, né? Os maus educadores produzem caca pedagógica por aí. E a pergunta hoje é, onde estão os bons educadores? E nós percebemos que nós temos que ir ao encontro deles, buscá-los e formá-los. Naquele dia eu ganhei o apoio da Fundação, durante uns 15 anos nós saímos por aí construímos o projeto Sementinha, né? Implementando a pedagogia da roda para o Brasil, para a América Latina, para a África, fomos para tudo quanto é lado, formar gente para trabalhar com as crianças onde eles estivessem, e dessa forma. Né? O que a gente sistematizou nesse período foi trabalhar em roda. Né? A roda não é uma figura geométrica, é um espaço onde as pessoas se veem, se encontram e trocam. E numa roda não tem dono, porque o centro da roda não tem ninguém, tem as ideias que nós produzimos.
E para que a gente possa aproveitar as ideias, nós não podemos fazer seleção, nem eleição, nem classificação. Porque quando eu tiro a ideia da pessoa, eu tiro a pessoa da roda. Eu não posso perder as pessoas. Para não perder, eu tinha que estudar tudo e construir consensos. Então, e aí a gente podia fazer isso em qualquer lugar. Então, o Projeto Sementinha ele tinha como estrutura. A nossa escola eram todos os espaços públicos e privados. As casas, os quintais, as ruas, as barraquinhas de igreja, né? Qualquer lugar onde a gente pudesse reunir. Educadores eram todos que sentassem na roda, não importa de onde vem. E o conteúdo desse processo era aquilo que as pessoas sabiam, faziam, queriam. Então, eu tinha que aprender os fazeres, os saberes e os quereres. Aprender a cultura da comunidade. Né? E aí nós estruturamos. E aí nós nunca mais paramos de aprender. E de fazer perguntas. Né? Perguntas que te tirem do lugar. Né? São elas que te provocam. E aí a gente vive disso, de pergunta, de desafio, atrás de boas encrencas. Né? Coisa que vale a pena você sair de casa, levantar, né? Para aprender, para fazer coisa que não foi feita ainda, porque se já foi feita, pronto. Eu quero fazer o que não foi feito ainda. Né? É isso mesmo, Tiãozinho. E me diga uma coisa, que projetos que hoje são desenvolvidos pelo CPCD que merecem assim ser conhecidos, destacados por você aí neste momento? Eu conheço vários lindos, maravilhosos, são todos lindos, maravilhosos, mas quais você, assim, com o seu conhecimento de causa, destacaria para a gente? Esses primeiros foram importantes porque eles nos deram a base, né, de reflexão. Então, o primeiro foi o Sementinha, o segundo foi a partir de uma pergunta, né, porque os meninos que ficavam com a gente de 4, 5, 6 anos, debaixo do pé de manga, depois eles foram para a escola pública. Só que eles iam lá e voltavam. Né? Não quero ficar lá não, lá é ruim demais, lá só fica sentado, só fica fazendo cópia, ele não sai, ele não anda, ele não passeia. Né? Eles queriam ficar ali. Então, a pergunta era, né, será que os meninos e meninas podem aprender tudo que eles precisam aprender, né? Brincando, no seu tempo, no seu ritmo? Será que a escola pode ser um lugar alegre e prazeroso ou tem que ser o serviço militar obrigatório aos 7 anos? Depois passou para os 6, né? E aí a gente começou, eu juntei 120 meninos de 7 a 17 anos e propus para eles, vocês topam aprender brincando? Eles falaram, queremos. Aí um falou assim, cadê um brinquedo para a gente brincar? Eu falei, não tenho. Como é que brinca sem brinquedo? Eu falei, essa é a questão. No dia que nós não conseguirmos mais inventar os próprios brinquedos, eu começo a comprá-los. Eu nunca comprei nenhum brinquedo. Eu faço aposta todo ano, mas não faço para perder, né? Sou besta, mas não sou tão bobo assim. Porque a gente construía tudo que a gente precisava. Só que, numa dessas andanças, um dia eu mostrei uma prensa de fazer queijo dos meninos, porque eles trabalhavam com sucata, com material, e fazia tudo. Um dia eu mostrei uma prensa de fazer queijo, um garoto de 12 anos falou assim, Robinho, Tião, eu sei fazer isso. Eu falei, sabe nada, Robinho. Eu sei. Ele sabe nada, você conversa fiado demais. Ele falou, claro que eu sei. Eu falei, por quê? Porque eu sei fazer caminhãozinho de madeira. Eu falei, e daí? E daí quem aprendeu a fazer caminhãozinho de madeira faz qualquer coisa de madeira, cara. Que é só colar, pregar e juntar de outro jeito. Bobo. Presta atenção. E eu prestei, né? A minha função era... Aquele menino, naquele dia, me ensinou algo fundamental para todos nós do CPCD. Nós não somos criadores de produtos, nós somos criadores de formas. E a pergunta era, de quantas maneiras diferentes e inovadoras eu posso, 2 pontos, usar um pedaço de madeira? Você fala, ou uma garrafa plástico, ou um caixote. Então, você vai nesse aspecto. Mas depois você vai colocando mais desafio, de quantas maneiras diferentes e inovadoras eu posso alfabetizar uma criança. Então, nós estamos testando, aprendendo. Nós classificamos em torno de 60, 62, 64 maneiras. Ou seja, menino nenhum fica analfabeto na nossa mão, não. A gente não deixa. Ele não nos escapa. Sai de um, eu pego no outro. Na curva, eu pego ele. Uma hora eu acerto. Onde é que é o ponto do doce que o leva a querer aprender alguma coisa? E aí nós nunca mais paramos de fazer essa pergunta, MDI, de quantas maneiras diferentes e inovadoras eu posso, né? Tirar o menino do analfabetismo, tirar um jovem da linha de tiro, ou envolver uma comunidade para reduzir a mortalidade infantil neonatal, que eu faço no Maranhão,
ou para convocar a comunidade para zerar o analfabetismo no Jequitinhonha, ou de quantas maneiras eu posso construir um centro de excelência em educação do campo. Quer dizer, essas são perguntas que geraram projetos que anos depois. Então, desse processo, né, dessas ações e reflexões, nós fomos estabelecendo algumas coisas. Quando a gente percebeu que a gente tinha, né, que tinha alguma substância, eu falei, bom, agora nós podemos largar os não objetivos, nós podemos construir objetivos, né, que nos levem. E a gente sabe como é que faz o objetivo, né? Nós somos treinados para fazer isso, a gente sabe fazer isso muito bem. Né? Pega um verbo, né, assim, coloca no início da frase, para começar, né, no infinitivo, e enche de linguiça depois, né, assim? Promover o desenvolvimento integral dos meninos e tal, garantir o acesso, elevar o patamar de cidadania. Quer dizer, se o verbo estiver no lugar certinho, o objetivo está bem formulado. Né? Se vai acontecer ou não, isso é outro departamento, em geral, aprovou a coisa, você engaveta aquilo e vai fazer o que você tem que achar que tem que fazer. Só que nós tínhamos um compromisso conosco. Né? A gente precisava de aprender um outro jeito. Então, nós temos que pegar um verbo que não fique no enunciado. Ele tem que ser conjugado. E conjugado no nosso tempo, no presente que nós vivemos. E aí nós escolhemos o verbo que nós conjugamos no CPCD, que se conjuga no presente do indicativo, que é o verbo Paulo Freirar. Eu, Paulo Freire, tu, Paulo Freiras, ele, Paulo Freira, nós, Paulo Freiramos, nós, Paulo Freirais, esse, Paulo Freire. E não existe o verbo Paulo Freiraria, não, nem Paulo Freirarei, não. Você faz agora ou sai da moita, entendeu? Quer dizer, não é método, né? É um jeito de você olhar o outro, né, que é a sua contraparte, né, como ser em processo permanente de crescimento e transformação. Né? Não é perfeito, mas está em processo de completude. Um ser diferente, né, que tem que ser trabalhado de forma harmoniosa, de forma liberdade, como ser político, né, num ambiente de justiça social, de ética. Ou seja, né, é tudo aquilo que a gente aprendeu para sair da pedagogia do oprimido, passar pela pedagogia da esperança, para chegar à pedagogia da autonomia. Então, a gente faz a Paulo Freiragem o tempo todo, ação, reflexão em ação, e vamos que vamos. Né? Então, com isso, nos deu a força e o significado para a gente avançar nessas áreas. Hoje, o CPCD, depois da experiência no Vale do Jequitinhonha, nós estamos lá em Araçuaí há 22 anos, e acho que vale a pena ressaltar, quer dizer, nós fomos para lá, na época, a convite dos funcionários da Natura Cosméticos, que viram um programa na TV Cultura de São Paulo sobre o Vale do Jequitinhonha, a fome, a miséria, o negócio todo. Ficaram muito impactados e resolveram fazer alguma ação lá. E lá perceberam que não era cesta básica que tinha que dar, mas queriam apoiar a vida de 100 meninos na região e me convidaram para realizar o sonho deles. Né? E eu falei, eu só topo isso, for parar só aí. Né? Era um projeto de 3 anos. Eu falei, daqui a 3 anos vocês vão embora, vai sobrar para mim. Então, que a encrenca lá é muito maior. E aí eles queriam o projeto Ser Criança, que tinha ganho todos os prêmios nacionais e internacionais na época, Itaú, Unicef, aquelas coisas todas. E era educação pelo brinquedo. E nós fomos para lá. Com 6 meses do projeto, um garoto de 17 anos falou, tia, eu adoro esse projeto. Pena que ano que vem eu tenho que ir embora. Eu falei, por quê? Porque eu vou fazer 18 anos, minha mãe falou que meu tempo de estudar já acabou. Eu tenho que ir embora. Eu falei, para onde você vai embora? Ele falou, vou para o corte. Eu falei, que corte? Para o corte de cana. O que você vai fazer no corte de cana? Ele falou, você não sabe, não? Aqui todos nós vamos, quando faz 18 anos, a gente vai para o corte de cana. Meu pai foi, meus irmãos estão lá. Aí eu fui lá na Pastoral do Migrante, era verdade. Só daquele ano tinha saído mais de 7 mil homens e jovens indo embora. Da região era 80. Eu falei, isso deve ser bom demais, né? Eu fui lá, né, no corte de cana. Na região lá de Ribeirão Preto. E cheguei lá, não é um paraíso, não, né? Porque um indivíduo, para ganhar um salário mínimo no corte de cana, tinha que cortar 14 toneladas por dia. Mas o usineiro é um cara bacana. Eu te dou, né, 2% de aumento se você cortar 20 toneladas. O cara topava. Eu falei, cara, você é louco. Né? Você vai estourar seu pulmão
por que você topa um contrato desse? Ele falou assim, porque eu vim para cá, porque na minha região não chove, não tem emprego, é seco, não tem trabalho. Eu falei, mas por que aqui? Ele falou, porque aqui eu recebo no sábado. Trabalho de segunda a sexta, no sábado eu pego o dinheirinho. Se a minha patroa precisar de dinheiro, eu tenho uma graninha para mandar. E aí eu percebi que isso tinha provocado um fatalismo histórico, era gerações e gerações de gente estava indo. Né? Eu voltei, juntei meus educadores da Aeroçaí e falei, olha, esse projeto é muito bacana, ganhou prêmio, educação pelo brinquedo e tal, mas ele não serve para cá, não. Porque não faz sentido os meninos, a gente perder os meninos para lá. Só faz sentido se a gente fizer um pacto. Meninos e meninas que sentarem nessa roda, nós não podemos perder ninguém por causa de cana. Topam. Então, nós pactuamos, nós educadores, que nenhum daqueles meninos nós vamos perder por causa de cana. E esse pacto a gente refaz todo ano. Né? E eu quero confessar para vocês que nesses 22 anos nós nunca perdemos nenhum menino por causa de cana. Eu já perdi uns 15. Né? 10 para Bituca, para a Universidade de Música Popular Brasileira em Barbacena, né? E 5 para o Balé Bolshoi, lá em Joinville. O Clóvis Rossi escreveu uma crônica na época e falou, você está perdendo os meninos para o futuro. Eu perguntei para ele, pode? Ele falou, pode. Não pode perder para o atraso. Eu falei, então eu quero perder para o futuro. Mudou tudo. Aquele projeto deixou de ser projeto. Porque projeto, eles são muito importantes para as pessoas que estão dentro dele, mas não são transformadores da região. A gente veio a quebrar a lógica do projeto. Aí nós pensamos programas, e aí temos 2 programas. Um que chama-se Meu Lugar é Aqui, ou seja, onde as pessoas vivem para ninguém ter que sair, para cuidar do presente e do presente. O outro chama-se Cuidando dos Tataranetos. Como é que eu vou cuidar dos que virão e a gente não vai conhecer? Depois a gente percebeu que a gente podia ampliar isso aí. Aí nós trabalhamos com rede, mas as redes também não são transformadoras, as pessoas entram e saem da rede segundo o seu interesse. Eu precisava ter uma rede com causa. Uma rede com causa é uma plataforma. Então, como é que a gente faz para não perder nenhum menino por causa de cana? Como é que a gente convoca todo mundo? Então, e aí a gente ia pensar o outro jeito. Então, nós começamos a trabalhar territórios, comunidades e convolver as coisas. Né? Então, esse projeto foi algo fundamental. E o que mais contribuiu para isso, porque eu trabalhei em vários lugares. E na América do Sul, trabalhei no México, trabalhei lá em Iquitos, no Peru, né? E trabalhamos na África, Guiné-Bissau, Angola, em Moçambique. Durante 9 anos, eu trabalhei na formação de educadores que trabalhavam com as crianças e jovens que viviam nos campos de refugiados de guerra. E eu aprendi em Moçambique, tive a oportunidade de conviver com os macuas, lá de Namarima, e eu aprendi com eles, é uma história linda, bonita, posso contar depois, se quiser. Eu aprendi com eles que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. E eu vim para cá e falei, não, eu quero convocar a aldeia para não perder menino. Foi isso que a gente fez no Vale do Jequitinhonha. Então, a partir daí, a gente pensou, como é que a gente convoca a aldeia dentro do território, coloca uma causa, um desafio. Né? Então, para isso, nós tivemos que trabalhar para mobilizar, para tirar todos os meninos do analfabetismo. Foi um grande projeto. Primeiro, você tinha que criar uma UTI educacional, né? Para salvar os meninos da morte cívica, porque continuavam analfabetos depois de 8 anos de escola. Quando nós tiramos todos, a gente percebeu, e agora? Para onde vão? Nós temos que ir para um lugar saudável, uma cidade educativa. E aí nós convocamos a aldeia e construímos em Saraçuaí. Então, a gente começou a pensar nessa lógica de território e botar desafios, né? Que hoje nos move, né? Para criar um centro de excelência em educação do campo, de cuidar da primeira infância, né? Ou fazer transformação social nesse aspecto. Né? Mas é um processo, né? Quer dizer, ele vai se linkando as coisas, né? E os desafios, as encrencas vão aparecendo você. Né? Vai buscando as soluções, né? Guimarães falava, perseguir o acontecido, né? A gente corre atrás, né? Exatamente, Tião. E me diz uma coisa, a gente está vivendo um momento assim muito singular, né, na humanidade.
E eu percebo, assim, pelo menos eu tenho me sufocado, inclusive, nessa percepção que eu tenho da nossa necessidade tão grande de mudar esse nosso modo de vida tão predatório, né? Repensar o modo de vida, o modo de consumir, né? A nossa conexão com a natureza. E eu percebo também nos projetos do CPCD uma grande preocupação com essa questão ambiental e com essa questão da conexão do ser humano com o meio, né? Como vocês trabalham essa questão no CPCD, Tião, nos projetos? Olha, a gente percebeu que quando a gente precisava envolver o território e pensar nesse sentido, né, de trazer todo mundo, cuidar, de não perder ninguém, né, como é que a gente precisava de cuidar do meu lugar, né, no presente e no futuro. E, de repente, nós percebemos, nós tínhamos isso à nossa mão, né, que era a Carta da Terra. Então, nós transformamos a Carta da Terra numa referência fundamental. Inclusive, está incorporada no nosso estatuto, a gente segue isso como princípio, os 16 princípios da Carta da Terra, né? E a ideia é praticá-lo, que eu acho que está ali, né? Para mim, é o documento mais importante que a humanidade produziu no século XX. Sabe? Quer dizer, se a gente pode fazer tudo o que a gente quiser. Se for baseado na Carta da Terra, vai mudar radicalmente o jeito de fazer, porque o cuidado com o outro, né? Com a natureza, com os seres vivos, com a gente, vai mudar radicalmente. As lógicas são diferentes. Então, ao fazer isso, a gente percebeu que a gente tinha que ter uma outra relação com a questão ambiental. A gente já tinha, de uma certa forma, porque para nós era sempre assim, a gente nunca pensou nessa lógica quando a gente começou a trabalhar com juntar o lixo da cidade para transformar em matéria-prima e sucata para a gente trabalhar. Não tinha nenhum discurso ecologista, ambientalista, nem nada disso, não. Tá? Era necessidade nossa de pegar o que está disponível e vamos inventar coisas. De repente, a gente percebeu, né, que isso fazia parte, estava linkado com um monte de outras coisas. Né? E quando a gente foi trabalhar no Jequitinhonha, né, que é a região de seca, do semiárido, esse é um desafio. Quer dizer, eu tinha um desafio. Quer dizer, eu não posso perder ninguém por causa de cana. Mas as pessoas falam, mas aqui não chove, cara. Eu falei, mas não chove? Não, chove pouco. Eu falei, bom, então chove. Quando é que chove? Só que chove pouco. Em dezembro, janeiro, fevereiro. Eu falei, o que você faz com essa água? A gente faz o que pode. E o resto? Desperdiça, que a gente não consegue captar. Eu falei, opa, então nós estamos, né? Vamos aprender a não jogar nenhuma gota de água fora, recuperar toda, etc. Então, o nosso movimento foi de aprender a fazer isso. A gente foi buscar inspiração e fomos criar isso, né? E aprender com permacultura, né? E captar água de chuva, e recuperar água cinza, água negra. Então, a gente percebeu isso. De repente, precisava de ter uma coisa concreta para as pessoas perceberem. Então nós ganhamos lá um presente das irmãs franciscanas, né? Que era um terreno que estava lá abandonado, 5 hectares, seco, né? As irmãs falaram, vocês não querem para você, não? Quando ele mandar as coisas assim, é porque a coisa é assim, né? Elas não sabiam mais o que fazer com aquilo. Mas era a chance que eu tinha. Eu falei, eu tenho uma chance de tentar praticar que é possível conviver com essa região do semiárido. E aí nós levamos para lá e fazemos o que havia de melhor em permacultura. E criamos, né, um centro de permacultura, quer dizer, não desperdiçar nenhuma gota d'água, garantir toda a água, recuperar toda a água. E lá virou uma área de referência. Né? Aquela região, aquele lugar, produz 1 tonelada de alimentos na época da seca. Então, as pessoas começaram a perceber que é possível conviver, desde que você cuida bem do ambiente. Você cuida... Então, essa coisa foi alastrando. Né? E aí a gente percebeu que hoje, por exemplo, um dos meus projetos é transformar uma grande chapada, né, que é a grande caixa d'água na região, recuperar todas as nascentes que estão lá, com a população. São 139 nascentes, já recuperamos 80. Né? Tem umas tantas lá que sumiram, nós vamos descobrir, porque eles não sabem onde elas estão. Outras, mas nós vamos chegar. Como é que a gente cuida disso? Né? Como é que a gente transforma? Esse processo, né, que você vai envolver na comunidade de todos os jeitos. Né? Então, você pratica isso dos pequenos nadas, pequenas coisas, até as coisas mais amplas.
Então, a gente foi incorporando, né, essa lógica, né, do planeta, da Carta da Terra, da Laudato Si, né, do Papa Francisco. Quer dizer, elas foram incorporando na nossa prática, que nós temos que praticar essas coisas. Né? Então, e aí você tem essa ideia mais ampliada, né, do território, né? E que a gente precisa de cuidar de todos. E eu acho que esse é um grande desafio agora. Nós estamos, nesse momento, em refletir pelo preço que nós temos que pagar, né, pelos equívocos que vão sendo acumulados. Né? Cuidado com a Terra, com o planeta, com o outro, com o ambiente. Né? Com certeza. A Larissa agora vai trazer perguntas do público. Já juntei um punhadinho de perguntas do público e pergunta minha também. Eu vou aproveitar o gancho e vou fazer a minha, porque ele acabou de falar exatamente o que eu estava querendo, o que estava me povoando aqui. A gente que é da não violência, a gente tem um pensamento de que só é sustentável se nutre, se cuida e é prazeroso para todos. E a gente já sabe, como você já falou 1000 vezes, e a gente já está cansado de ver como o ambiente educacional comum que a gente vê nas escolas públicas e na maioria das escolas particulares não cuida, não nutre e não é prazeroso para a criança. Mas na minha experiência, como fonoaudióloga, tenho trabalhado muito tempo para serviços voltados para questões de saúde na minha região, eu percebi que os professores, eles também não tinham prazer quando eles estavam se tornando professores, eles não se sentiam cuidados, eles não se sentiam nutridos. Na prática deles, a mesma coisa. E aí eu queria saber um pouquinho de você sobre os educadores que te acompanham. Como é que vocês fazem, pensam, refletem e fazem neste sentido, né? Porque o objetivo maior é nutrir, cuidar e trazer o prazer para a criança, mas para que esteja sustentável para os educadores também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente, sempre para nós foi muito claro, quer dizer, que a gente quer estar envolvido 100% com projetos educacionais. Isso que não significa que ele tem que ser um projeto de escolarização, porque para mim são coisas diferentes. Escola é um meio, educação é um fim. Eu trabalho com fim, né? Escola, educação é no plural. A escola é um momento singular na vida de quem está lá dentro. Né? E ela tem que ser boa, né? Porque escola ruim tem que fechar e mudar de ramo, porque aquilo faz mal demais para as pessoas. Né? Agora, ela pode ser sempre boa. Né? Ela não precisa necessariamente ser ruim. O problema é que essa que nós temos, ela não tem vida própria. Ela segue um modelo que se reproduz, que vem historicamente reproduzindo desde o século XVI. Né? Quer dizer, só vem mudando de nome e tal lá, mas no fundo ela se reproduz. O que eu faço sempre, né, quando chego numa comunidade, é convocar as pessoas e formar as pessoas, formar um time para jogar o jogo. Então, a primeira coisa que tem, necessariamente não precisa de ter formações acadêmicas, titulação, nada. Desejo de participar de algo que seja novo. Então, o que a gente faz sempre, a experiência, é pegar um bando de gente, aí é bando, e bando, você sabe, é aquele negócio, né, disforme, que ninguém sabe quem é quem, põe eles juntos e começa a trabalhar, porque eles deixam de ser bando, começa a ser grupo, cria uma identidade entre eles. Depois que eles criam uma identidade, né, você começa a trabalhá-los para que eles vão se estruturando como equipes, vão criando pontos em comum. Depois eles vão sair de equipe para virar um time. Um time é quando eles jogam um jogo. Todo mundo joga o mesmo jogo. Você bota uma causa. Para isso a gente vai formando, brincando e tal. E, ao mesmo tempo, a gente vai municiando. E eles com um monte de um jeito de fazer uma leitura do seu entorno, né?
que é uma leitura densa, né? Mais significativa, e que eles aprendam, né? Aquilo que a antropologia me ensinou, que, aliás, eu acho que a antropologia, a coisa mais importante que ela me ensinou é um pé de página, viu? Não sei porque eu estudei tanto, mas o pé de página dizia o seguinte, que o bom educador, né? Um bom antropólogo, né? É aquele que, no seu trabalho, no seu ofício, é capaz de fazer uma leitura tão rica, tão significativa, tão densa do outro, que um dia ele é capaz de diferenciar piscadela de piscadela. Pronto, fecha aspas. O que é isso? Isso é algo, né, que a gente não se dá conta. Primeiro, que piscadela todo mundo sabe que é, né? Que é isso que é o ato de piscar os olhos. Né? Que a gente não se dá conta que pisca. Né? Só que existem piscadelas e piscadelas. Né? Aliás, é o único caso que o cara tem que ir para o hospício, é aquele que levanta de manhã cedo, fala, estou tão cansado hoje, ontem eu pisquei os olhos 37.426 vezes. Esse cara é doido de pedra. Pode deixar, não tem remédio não, pode deixar lá, porque é doido. Porque fica contando, né? Quantas vezes mexeu com a... Como isso não existe, hospício não serve para ninguém, né? Como dizia o Betinho, na terra dele, lá em Bocaiúva, tinha 3 doidos. Todo mundo sabia quem que é, fulano, beltrano, ciclano. Era só os 3 doidos. O resto da população, todo mundo sistemático. Ele nunca precisou de psiquiatra, de remédio, nada. Todo mundo sabe que é doido, que é sistemático, tem lugar para todo mundo. Mas voltando à piscadela. Existem piscadelas e piscadelas. Quem joga truco sabe o que eu estou falando. Né? Tem um 6 na mão. Ou tem aquela fatal que acontece na escola ou em casa com o filho, né? Com a filha. Menino, cadê o dever que você ficou de fazer? Não fez. Já está ferrado, não fez. Né? E tem aquela fatal, né? Sexta-feira, sábado, rapaz simpático, moça bonita, se cruza na praça, etc. Faz assim, né? Ó. Né? E conta 4 segundos, porque se vier um igual de lá, é um discurso pronto. Posso ir? Como é que isso dá? Quais são as piscadelas que as pessoas... Porque a cultura, que é a matéria-prima dessa relação, né? Dos saberes, dos fazeres, dos quereres das pessoas, ela é pública, ela é notória, ela é palpável, mas ela também é microscópica. Então, as pessoas precisam fazer uma leitura da comunidade a partir dessas percepções, dos pequenos nadas e das grandes coisas. Quando você faz isso, você começa a fazer uma leitura densa do lugar. E aí você tem que quebrar alguns paradigmas. Por exemplo, eu comparo sempre, quando você faz uma leitura do seu território, da comunidade, é como se você estivesse usando assim, um copo com água. E a água está por aqui ou por aqui. Né? Quando está aqui pela metade, você pode falar que ele está meio cheio ou meio vazio. Né? Então, quando a gente olha um copo com água, é quando a gente olha para uma comunidade. Né? Aquela comunidade, ela é meio cheia ou meio vazia. Ela tem algum recurso ou ela é carente. Nós fomos treinados a olhar a comunidade sempre pelo lado vazio. E aí nós medimos carência. E viramos doutores em medir carência. Você olha pelo que falta. Aí você classifica o que falta na saúde, na educação, na renda, na expectativa. Aí você cria um indicador que chama IDH. O IDH mede o lado vazio das pessoas. Quando você mede o lado vazio, você vira doutor em medir carência, você começa a classificar situação de risco, vulnerável, periférico, etc, etc. Aí você constrói soluções aqui fora, né? Como aqui é vazio, você tem que levar para o outro aquilo que você acha que ele precisa. Como você não sabe o que tem aqui, não mistura. É por isso que praticamente todos os projetos da década de 70, né, que tinham o mesmo objetivo, melhorar a qualidade de vida das populações lá no Nordeste, de levar para o outro aquilo que você acha que ele precisa. É muita prepotência, né? Uma prepotência você achar, sair daqui para ir levar para lá. Só que o que você leva, como você não sabe, não mistura, não dá liga. Né? E não transforma, porque aqui é só reformismo. Né? Para que haja transformação, é necessário você aprender o lado cheio do copo. Mas o lado cheio é só um pouquinho. Não importa para você se é pouquinho ou muito.
Importa que para aquela comunidade é isso que eles têm, isso é 100% do que eles têm. Então, o que a gente tem nesse aspecto aqui? Né? Aprender a olhar isso aqui. Isso não é IDH, é IPDH. Qual que é o IPDH de qualquer comunidade? É a capacidade que existe de acolhimento, de convivência, de aprendizagem e de oportunidades. Se você pega um C cedilha e um tio, você vai criar a palavra ação. Acolhimento, convivência, aprendizado e oportunidade. É olhar para o lugar pelo lado luminoso. Então, quando eu formo esse pessoal, chega no ponto de formar um time, no último momento, em que eles aprendem técnica, um monte de planejamento, etc., eu falo, escreva para mim rapidinho, né? 5 minutos. Né? Quem são os pontos luminosos que você tem nessa comunidade? Então, você chega em um lugar que não tinha nada, de repente aparece uma lista. Entendeu? Fui trabalhar na região de Barra Longa, de repente, a meninada apresentou numa lista, tinha 14 pessoas, né, que apareciam em todas as listas. 3 apareciam em todas as listas. Eu falei, isso aí é medalha de ouro. Outra aparecia em 2. Eu falei, medalha de prata. Outra apareceu uma vez, medalha de bronze. Eu falei, pronto, meu pódio olímpico está pronto. Se eu juntar esses pontos luminosos e botar uma causa, nós vamos para frente. Entendeu? Então, essa é a grande questão. Né? É fazer as pessoas se olhar e olhar pelo lado cheio do copo, né? E criar com eles uma causa e puxá-los, convencê-los. E aí vão chamando os outros. Então, é assim que a gente faz. Né? Como é que a gente conseguiu reduzir a mortalidade infantil neonatal em 17 municípios no Maranhão? Né? Um programa que não tinha médicos, não tinha profissionais de saúde. Só tinha da saúde, eu tinha enfermeiras e agentes de saúde. Mas eles tinham que juntando gente pelo lado luminoso. No final, eu tive mais de 9.000 pessoas, cada um se envolveu com o que tinha de melhor, né? E colocar aquilo por uma causa para a gente reduzir a mortalidade. E a gente reduziu a mortalidade infantil neonatal, né? Em todos os lugares. Tem lugar, lá no Buritizinho, pé de Buriticupu, que tem 3 anos que não morre uma criança. Nascem todas. Todas. Sabe por quê? Porque as mulheres lá falam assim, aqui não morre não, aqui nós garantimos todo. Eu falei, se a mulherada ela falou. Quem sou eu vou falar com elas? Elas não dão conta? Elas dão conta, entendeu? E assim, quer dizer, elas assumiram. Isso é uma causa. Né? Então, e acho que as pessoas precisam disso. Então, hoje eu trabalho muito isso. Olhar para um lugar, para as pessoas e perceber qual que é a causa, o que atrai, o que convoca. Entendeu? E traz para isso. Né? E aí é trazer esse outro lado. Né? Aqui na região de Mariana, que teve a tragédia em 2015 e tal, eu fui convidado para ir para lá há 3 anos, para passear, conhecer, ver a região. E eu fui com meus defeitos, meus olhares. Né, E eu gosto muito de olhar uma comunidade e perceber através qual que é o tempo que essas pessoas vivem. Né? Eu aprendi com Santo Agostinho que só existe um tempo na vida, só existe o presente. Né? E as pessoas vivem no presente do passado, outras do presente, outras do presente do futuro. Mas você sempre ser presente. Você é hoje olhando só para trás, né? O bom era o que ficou para trás, que não volta mais, você fica na memória, na recordação, etc. Ou você fica olhando para o próprio umbigo, a própria sombra, o presente do presente, o aqui e agora, ou olhar para frente. E eu fui andar na região para ver onde é que as pessoas estavam. E aí tinha gente que olhava para todo lado. E eu aprendi, que tem uma idade, que é da juventude, que ela tem que ficar muito pouco tempo parada no presente do presente. Porque é contra a própria natureza de ser jovem o presente do presente. Né? Porque juventude vem de jovem, jovem vem de juve, juve significa Júpiter. Né? E Júpiter é aquele cara que tudo pode, ousado, destemido, que quer fazer acontecer, né? Meio porra louca, vamos que vamos, né? Mas é ousado.
Ele quer o futuro, ele quer construir o novo. Isso é da natureza do jovem. Não sabe como é que faz, não, mas vamos que vamos. Né? Por isso que a gente tem que canalizar para eles dar boas causas. Mas eu fui parar nesse lugar onde as pessoas viviam, né? A tragédia da lama e aquela coisa. E andando, e um dia eu encontrei uma professora e falei com ela, uma Júnia, eu falei, Júnia, e aí, o que te marcou? Ela falou, duas coisas me marcaram. Eu falei, o quê? Primeiro, o barulho dessa lama. Nunca mais eu vou esquecer. Eu vou ficar com ela o resto da minha vida. Eu falei, você vai ter que trabalhar isso mesmo, porque você vai levar isso. Né? Eu sei que é fonoaudiólogo, não sei como é que ela vai resolver isso, não, mas vai carregar lá o barulho da lama. Né? Eu falei, e a outra coisa? Ela falou, na outra coisa é que no dia seguinte, a cidade toda cheia de lama, uma pessoa bateu no meu ombro e falou assim, moça, eu viajei 500 quilômetros, eu vim aqui para ajudar vocês a tirar a lama da cidade. Por onde que eu começo? Aí ela passou mal e desmaiou. Na que ela acordou, assim, voltou, assim, o senhor estava do lado dela, ela falou assim, moça, aqui não tem nada, aqui não tem comida, não tem cama, não tem onde o senhor ficar. Eu falei, não, você não entendeu. Eu viajei 500 quilômetros, eu vim aqui para tirar a lama com você. Só quer saber por onde eu começo? Vocês querem? Ela fala, não sei quem é essa pessoa, nunca mais vi. Mas falou que a vida dela mudou radicalmente. Sabe? E aí, eu falei, Júnior, é o que eu precisava de aprender. Eu não viajei 500 quilômetros, não, viajei menos, mas eu vim para cá para a gente juntar para construir futuros possíveis. Topa? Ela falou, topa. Como é que a gente faz? Vamos juntar as pessoas? Vamos olhar para essa cidade ali na frente, né? E vamos construir uma utopia, né? Bem do estilo galiano. Ela está ali, você caminha em direção a ela 10 metros, ela corre 10 metros para frente, você anda 100 metros, ela anda 100 metros, você fala, que diabo, não vou que eu vou encontrar? Ela fala, mas não vai encontrar mesmo, porque não é para encontrar, é para você caminhar em direção a isso. Então construímos esse desejo. E aí nós mobilizamos essa comunidade para se pensar. E aí não é o pensar lá, é pensar a si mesmo, o aqui e agora, né, e o presente do futuro, para que as pessoas façam melhor. Então, quando você faz isso, você envolve, né, todo mundo. E como é que as escolas envolvem nisso? Como é que todo mundo envolve numa ideia, né, daquele lugar que seja um grande espaço, né, de aprendizado permanente e que pode ser transformado e construído, porque ele faz parte de uma escada sonho, né, que se realiza todo dia. Né? Não sei se eu respondi, não, Lara, a sua pergunta. Né? Eu até comentei com a Flávia aqui na mensadinha direto para ela. Falei assim, o Tião, ele respondeu a minha pergunta e as outras 3 perguntas do público de uma vez mesmo? Só. Que delícia de resposta. Tião, é interessante que assim, tudo que você está falando sobre os aprendizados, as práticas, tem a ver com esse conceito lá da África, de aldeia, né? Desse sentimento e dessa relação de comunidade, de fazer junto, de construir com, né? Porque aquilo que você falou é muito interessante. Falou assim, as pessoas chegam com uma arrogância, normalmente, de trazer soluções sem ouvir quem está ali. E o que já tem, o que já existe, e como aquilo que já existe pode fazer brotar esse novo que talvez seja necessário para essa comunidade, né? E aí, traçando um outro paralelo disso que você falou, com essa situação que a gente vive hoje, que desafios você enxerga nessa pandemia? E assim, eu penso que se a gente não refletir profundamente, seriamente, sobre esse modo de vida que eu falei ali atrás, essa pandemia é só uma primeira pandemia, a gente vai ter problemas sérios, né, para conviver socialmente, para conviver em ambientes abertos, assim. Que desafios você vê para a educação popular nesse cenário, pensando justamente nesse sentimento e nessa prática da coletividade da comunidade? Eu acho que é um grande desafio. A gente já tinha isso, né, antes da pandemia, esses anúncios, né? Vários anúncios, bem pipocando. Já tinha estudos muito bem embasados que já estava falando o seguinte, se nós não fizermos nada, que nos próximos 50 anos nós vamos ter um problema caráter universal de água
e de alimentos. Água para todo mundo e a produção de alimentos, que é um contrassenso, né? Com tanta água, com tanto alimento, com tanta tecnologia de produzir alimentos, nós vai faltar alimento. Então, já havia, por outro lado, já havia manifestações mais localizadas, né, de grupos. É necessário mudar, né? A experiência dos jovens de segundo grau de ocupação das escolas começou em São Paulo, espalhou pelo Brasil, é bem isso mesmo, né? E eu fui convidado, algumas delas, a ir participar. Quer dizer, eles ocuparam escolas, ficaram lá o mês inteiro, sem uma depredação, tudo limpinho, tudo organizado, tudo bacana. E eles sentavam, queriam conversar, mas eles demandavam, eles falavam assim, Tião, sabe, a gente queria outra coisa, a gente queria viver num mundo melhor, mais respeitoso, a gente queria ver, falar das belezas que nós produzimos como seres humanos, que a gente não sabe, sabe? Não estamos interessados, não é Enem que vai ser o nosso caminho. Não, é beleza, é arte, é poesia, é filosofia, é convívio, é solidariedade. E, de repente, você tem hoje essa situação, obrigado, compulsoriamente, temos que parar, né? Pronto, e aí para pensar. E eu acho que é essa coisa, quer dizer, não vai voltar para fazer mais do mesmo, não faz sentido. E a gente tem que aprender com isso. Eu acho que algumas palavras que estavam dentro das gavetas ou estavam só sendo adjetivos, elas começaram a se transformar como substantivos, né? A solidariedade com o outro, né? A ajuda, a empatia, a compaixão, né? Os afetos, etc. Começaram, né, a fazer isso. A necessidade que eu falo, né? A gente trabalhou muito tempo atrás com a pedagogia do abraço, né? Que eu falo que é produzir cafuné pedagógico, entendeu? Quer dizer, hoje não pode. Como é que eu abraço de longe? Sabe, se o contato físico é tão fundamental, mas como é que a gente abraça? Como é que a gente cuida? Como é que a gente acolhe? Como é que a gente faz isso? E a gente percebe essa necessidade, esse contrassenso, né? Aí, em Parelheiros, de São Paulo, a gente trabalha na região de Vargem Grande e convidando as pessoas para ter uma rua adotada. O que é uma rua adotada? As pessoas primeiro se adotam as crianças, que sejam adoções primeiro na barriga da própria mãe. Se a mãe não adotar, né, vai ser uma gravidez complicada. Tem que ser uma adoção do afeto. Como é que ela é adotada pela comunidade? Depois, como é que as pessoas se adotam a rua como espaços de troca generoso? E quando você faz isso, a gente começou a perceber que a gente precisava de abraçar as ruas. Então, bairros abraçados. Quer dizer, como é que a gente gera essa situação? Eu acho que tudo isso refletir sobre essas experiências, sobre essa necessidade, né, do que é significativo, portanto, senão nós vamos cair mesmo, né, e há um risco sério da gente ter uma pior. Que é isso, né? Além já tem dos pandemônios, ainda tem as mais pandemias e que vem mesmo, com certeza. Por outro lado, eu acho que existe esse movimento, né? Tanto a micro quanto no macro. Por exemplo, estava previsto para abril desse ano, quer dizer, já foi pensado antes da pandemia, que era um convite que estava sendo articulado lá pelo Papa Francisco, né, para o encontro dos jovens para discutir a economia de Francisco, a economia de Assis, né? Quer dizer, como é que seria um novo mundo, uma outra visão de uma economia a serviço das pessoas, não as pessoas a serviço da economia, porque é para bater de frente e para fazer um antagonismo à economia de Davos, né? Ia acontecer em maio, e nessa eu estava também muito mais envolvido, que era um pacto educativo global, que ia ser na cidade de Roma, convocar para discutir um novo jeito de educação. E o mais interessante é que o mote dessa convocatória é aquilo que eu aprendi com os macuas há 30 anos, né? Para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. Como é que a gente se pensa como aldeia, né? E hoje nós temos que pensar essa aldeia, né? Como é que a gente está absolutamente atrelado e às necessidades, né, de ser solidários com os outros. Eu acho que tudo aí são as lições que a gente tem que metabolizar, incorporar, digerir, né? E, sabe? E praticar. Como é que a gente pratica essa moda da casa, né? No microcosmo, no pequeno nada? Como é que a gente amplia isso
Mas eu acho que é esse exercício de amadurecimento forçado da humanidade, né, e de uma nova relação com o entorno, com o planeta, né, com os seres, com a natureza e tudo isso. Eu acho que é um aspecto, né? O que a gente tenta fazer, né, como é que a gente faz isso hoje, pratica isso hoje mesmo com o distanciamento? Como é que é isso, né? Essas tecnologias que estão aí, eu chamo as TICs, né? As tecnologias de informação e comunicação, isso é muito legal, muito bacana, mas são tantas, e se a gente ficar só nas TICs, nós vamos ter tique nervoso, né? Porque é tique demais. Tá? O que nós precisamos de aprender é transformar a tique numa TAC. Né? Para cada tecnologia de informação e comunicação, eu tenho que gerar uma tecnologia de aprendizado e convivência. Porque, apesar de tudo, né, o relógio, que marca o tempo, ainda é tic-tac, né? Tic-tac. Pode fazer barulhinho, mas todo mundo sabe que, quer dizer, existe, né, o tempo do metabolismo das coisas. Né? Como é que a gente transpeça esse sintaxe? Então, é isso que a gente faz. Como é que as pessoas se apropriam disso para, né, se constituir, né? Como parte integrante dessa aldeia, né? Uhum. E outra coisa que eu acho interessante, Tião, é como mudou o sentido, às vezes, das palavras, né? Porque hoje, por exemplo, mostrar amor, preocupação e cuidado por alguém não é o abraçar, estar perto e cuidar de perto. É você ficar longe, distante, para garantir a segurança. E esse também é um conceito que ainda não foi muito bem apropriado, justamente porque isso representa ir contra uma cultura histórica, né, nossa, de estar perto, esse era o significado de afeto para a gente, né? E como que a educação popular pode entrar, né, para tentar ajudar as pessoas a incorporarem esse novo modo, né, de ver os sentimentos, as sensações, né, essa nova prática, e não encarar isso como, assim, eu estou tendo dificuldades na minha casa, eu estou dizendo porque, assim, eu falo, gente, hoje eu ver meu filho. É difícil, porque, né, tem esse apego. Então, como que a educação popular pode entrar para ajudar nesse sentido? Ela tem que se reaprender, se reinventar. Eu acho da mesma forma que você coloca isso, né, que o cuidado, o amor hoje é o distanciamento, não é? Ao mesmo tempo, a gente tem que quebrar algumas lógicas. Né? Nós somos treinados, né? Nossos pais falavam assim, menina, vai cuidar da sua vida, né? Não vai mexer com a vida alheia, não, né? Deixa de ser intrometida na vida alheia. Quer dizer, hoje não tem o alheio, hoje, poxa, é fundamental que eu cuide dele, porque senão, né, nós estamos correndo o risco dos dois, então não é tão alheio, né? Então nós temos que mudar essa geografia. Hoje você vê que o lugar mais procurado pelas pessoas que moram nos prédios e tal é a janela, né, a varanda, né? É para ver o outro, tá lá longe, para procurar relacionar com o outro, né? Cantar, dançar, fazer, quer dizer, criar alguma coisa, né? Porque ficar fechado dentro do seu casulo, né? Então a gente começa a pensar, seria tão bom se não tivesse mais muro aqui, eu pudesse ver, né, conversar de longe, tem um muro, tem que botar uma escada para o meu vizinho. Por que a gente fez tanto muro? Por que, né, a gente não fez ponte e fizemos jardim? Quer dizer, a geografia, né, que a gente construiu, a lógica, o próprio estar isolado, distanciado, fechado em si mesmo, né, é um contrassenso. Né? Então, ao mesmo tempo, né, eu acho que essas coisas que vão adquirindo sentido, né? Quer dizer, do significado desse amor, desse cuidado, desse afeto, né? O outro, né? Ele simplesmente não é o estranho, né? Para nós, ele não era só estranho, ele foi sempre tratado como não só o estranho, o diferente, mas muitas vezes o desigual. Né? Hoje, nós temos que perceber que não é isso, não é essa desigualdade, né, que está tão latente, que tão à mostra, né? É um equívoco, né? Que
todos nós estamos na mesma situação, alguns com mais ou menos facilidades para sobreviver, mas com um grau de dificuldade de encarar isso com tudo, com a liberdade, com a vontade, né, com a espontaneidade. Eu acho que é tudo um exercício, né, de aprendizado. Eu acho que o que a gente precisa de reaprender são esses valores, né? De recuperar e quais é os que fazem sentido, o que é que toca, né? Efetivamente nas pessoas, não, o que elas precisam de fazer. Não. O que a gente estava percebendo é o seguinte: nós tínhamos um dos nossos projetos, tinha um carro de som que estava contribuindo, né, com os sistemas de saúde e dando avisos, né? Esses avisos, né? Usa máscara, cuidado, lava a mão, sabe? Só que ele estava percebendo que as pessoas não ouviram isso demais, sabe? Mas elas estavam querendo outras coisas. Elas queriam receber recados das pessoas. Então, além de dar recado, essas coisas viraram o pombo correio, de levar recado. Tá? Recadinho elegante, correio elegante, manda um cartão. Igual de fazer barraquinha antigamente, sabe daquilo? Festa junina. A festa junina, começa a fazer isso. Hoje, o cara vai levando, vai entregando. Ó, fulano está mandando aqui, ou então manda o recado voltar. Fulano, estão perguntando sei o quê. Vai passando, sabe? Quer dizer, as pessoas começaram a se perceber, dar mais atenção às necessidades de se cuidar, porque outros estavam mandando e falando. Quer dizer, eu não sei como é que isso vai continuar depois, né? Que bom que a gente, né, isso se incorpore, retoma, né? Nosso correio elegante, né, que se fazia tão bom hoje, como é que a gente vai aprender a escrever bilhetes para os outros e mandar, né? Então, essas coisas a gente percebe. Os meninos que trabalham nas fabriquetas lá da cooperativa Dedo de Gente, né? E a conversa fala: agora hein, nós não vamos vender nada, nós vamos ficar fechado, parado e tal. Aí discutiram. Falaram assim: olha, se a gente não vai vender, mas quando alguém comprar alguma coisa, encomendar, você vai mandar pelo correio, manda um bilhetinho, manda escrito da própria mão, uma palavrinha boa e tal. E eles começaram a fazer isso. E as pessoas começaram a agradecer. Olha, gostei muito, não é? Dessa coisa. Então, e as vendas começaram a crescer. Eu estava dando um trabalho danado, porque nós temos que agora escrever tudo na mão. Eu falei: bom, inventa história. Entendeu? Então, a gente começa a perceber situações, né, que são significativas, né, de cuidados. Por exemplo, lá em Araçuaí, eu queria entrar no hospital, há uns anos atrás. É muito difícil, um lugar muito fechado, intermédico. E aí consegui convencer uma enfermeira, que era um chefe, que eu queria dar para cada mulher que fosse ter filho lá, fosse nascer, que ela ganhasse uma mudinha, uma frutífera. Né? E que aí tinha que fazer uma frutífera e tal. Que legal, boa ideia e tal. Quando ela chegou lá na fazenda, ela vinha uma frutífera, que vinha dentro de uma cestinha feita com palha de milho, onde vinha o nome do neném, o nome da planta e tal. E aquilo virou um sucesso. Né? A mulherada que gestante, tudo queria ir para lá, chegava lá e falava assim: é aqui que a gente ganha uma planta quando tem neném? Eu falei: não esquece de levar o neném não, tá? Você vai querer levar só a planta para deixar o neném para trás. Nessa brincadeira, nós deixamos lá mais de 10.000 árvores, 1.000 plantas, e todas estão plantadas. Mas o que a gente queria com aquilo? Como é que você cuida disso, dessa planta, igual você cuida do seu neném, etc. Com isso, a gente vê um pequeno gesto, sabe? Um pequeno nada, mas foi criando um monte de desdobramento. Né? Eu acho que esses pequenos nadas que a gente fizer agora, semear agora nesse período e funcionar, a gente deveria incorporar isso no período pós-pandêmico, entendeu? Eu acho, né? E aprendendo, né? Aprender fazendo, né? Não tem outro jeito, não. Né? E fazendo essas pequenas reconexões, né? Pequenos, São pequenas que no final, né? Eu chamo pequenos nadas, né? Você não se dá conta que é um pequeno nada, sabe?
mas de repente dá uma, né? Você vê o impacto disso, né? É verdade. Agora, mudando um pouco o viés aqui, eu queria falar com você sobre a visibilidade da educação popular diante da educação formal. Eu assim, sou jornalista, vejo muita resistência no meio jornalístico, na imprensa, na mídia, da educação popular e dos saberes que a educação popular traz, e também uma resistência institucional no Estado, né, para a educação popular. Teve a minha deu um probleminha aqui, ficou meio instável, não sei se é a minha. Uhum. Eu vou repetir. Repete para mim, repete, por favor. Tá. Eu estava dizendo que a questão da visibilidade da educação popular, tanto na mídia, nos espaços que são ocupados única e exclusivamente quase pela educação formal, tanto institucionais, nas instituições do Estado, como na mídia. E como você vê alternativas de furar essas bolhas e de que as pessoas comecem a incorporar mais esses saberes para qualificar esse formal, né? Esse é um desafio constante, né? Primeiro, eu acho que houve essa questão do popular, né? Com a questão da educação formal, né? Aí vira uma dicotomia, né? E eu acho que a grande, quando se fala da educação formal ou da informal, eu sempre tive muito cuidado com isso, porque, para mim, quando existe educação, né? Quando ela é jogada dentro de uma lógica escolarizada, ela vira uma educação que é essa formal, que vira, né? Está dentro da forma, né? E está dentro do formol, né? O formal tem que ser bom, porque às vezes você está cultivando um cadáver, mantendo as coisas por reproduzir. Esse modelo, que é um sistema de ensino, né? Que está aí, ele é um problema sério, é o seguinte, porque ele precisa ser mudado, todo mundo sabe que ele precisa ser mudado, mas o receio de se mudar, porque ele é uma relação, ele é muito visto numa lógica econômica, né? Tem um jeito de reproduzir esse modelo, quer dizer, quando se fala assim, vamos fazer um projeto de educação em qualquer cidade, é de levar a escola para lá. Essa lógica, quando se fala de saúde, é levar ao hospital, quer dizer, o hospital não sabe cuidar de saúde, cuida de doença. Escola não precisa necessariamente de educação, ela faz ensinagem, entendeu? E as pessoas perdem esse sentido. Mas existe um movimento hoje no sentido muito de quebrar essas coisas, quebrar as paredes, quebrar as lógicas, quebrar os currículos, mudar essa questão, envolver a comunidade mais, né? As experiências são cada vez mais fortes, mais reconhecidas, né? de uma necessidade. Essa questão da geração de conhecimentos, não importa de onde que vem, mas é como é que esses conhecimentos tornam-se eficazes para a relação da comunidade. Eu acho que esse é um grande desafio, entendeu? As pessoas falavam muito comigo assim, bom, Tião, você critica muito a escola, né? Mas você trabalha em cidades pequenas, né? Você faz escola debaixo do pé de manga, mas em lugar pequeno, zona rural. Eu quero ver isso numa cidade grande. Eu falei, eu trabalho em São Paulo, em Santo André, trabalhei muitos anos, trabalhei em Parelheiros. Não tem problema, entendeu? É claro que vai ter mais difícil. Quando eu fui trabalhar em Santo André com o projeto Sementinha, escola debaixo do pé de manga, o Celso Daniel falou assim, olha, eu quero isso aqui porque eu quero atender os meninos pequenos. Né? Você falando na escola debaixo do pé de manga, nem pé de manga eu tenho na minha cidade. Está tudo construído, só tem casa. Onde é que você vai ficar? Eu falei, na rua, cara. Não pode, eu vou na rua. Né? E o dia que chover, eu vou esconder nas casas. Entendeu? Mas eu vou juntar. Mas vai ser. O espaço que você tem, não importa. Eu quero juntar as pessoas naquele negócio. O que a gente fez lá foi exatamente isso, entendeu? Agora, na hora do aprendizado, eu quero beber de todas as fontes. Né? O Guimarães Rosa que falava isso. Né?
A gente tem que beber de todas as águas, todos os rios. Né? E ainda tem mais. Ele fala, né? Se uma velhacaria fala assim, uma religião só para mim é pouco. Né? Se todas garantem o reino do céu, eu quero rezar em todas. Quer dizer, isso é de uma velhacaria, né? Quer dizer, o cara não quer errar. Porque se for a sua, pô, eu estou garantido que eu já, né, eu contratei uma rezadeira para cá. Quer dizer, o cara é igual jogar no bicho. Né? Se você jogar no bicho do primeiro ao quinto invertido, você vai ganhar alguma coisa, nem que seja lá no milhar. Quer dizer, entendeu? Como é que a gente não perde nada? Como é que você traz tudo? Como é que você quebra essa questão de botar, adjetivar, né? Como se fosse diferente? Não, é o aprendizado. Aprender para quê? Para viver bem, né? Para cumprir isso. Eu acho que nós, humanos, vivemos e a nossa vida é única e a vida, o nosso tempo, não tem segundo turno, né? Ninguém cai para a segunda divisão, é turno corrido, tá? Você não tem que ficar esperando agora, né, para ganhar tempo ou perder tempo, o tempo está correndo. Mas para que você cumpre isso? Bom, aí você tem que ter clareza. Para mim, são para 4 coisas: para ser feliz, para ser livre e para ser educado. Você tem que ser livre, a liberdade, a felicidade e a aprendizagem. A única coisa que você precisa ter é saúde. É o que eu tenho que ter. Saúde. O resto eu tenho que realizar a minha potencialidade como humano. Se isso é um bem comum, a busca para todos, aonde que eu vou me alimentar? Em todos os lugares, porque não tem um melhor do que o outro, mais isso. Porque não é classificação. A vida não é classificação. Uns passam, outros classificados, outros ficaram para a segunda divisão. Não tem. Né? E isso nós estamos vendo agora. Não adianta você ter essa coisa toda, né? Porque uma coisa invisível, né, de um vírus chega lá e derruba mesmo, entendeu? Quer dizer, o nível da vida, da complexidade da vida, é a gente perceber, né, que a nossa pequenez, né, individualmente, ela só se realiza, se aumenta e se potencializa quando você vai junto. E quanto mais junto você puder, mais coletivamente for, melhor, né? Porque você tem muito mais anteparos para poder cumprir, né, o seu tempo, né, o seu destino, e realizar-se plenitude, né, com a liberdade, com a felicidade, com o bem-estar e tal. Entendeu? Mas essa divisão aí, eu acho que ela cada dia fica mais inócua, né? Ineficiente. Né? Aonde é que está? Né? Qual é o caminho? E eu Essas acho que isso caixinhas, foi né? também. Hein? Essas caixinhas, esses muros. E virou também uma coisa de. Me incomoda muito, sabe, Flávio? Quando pergunta-se para um jovem, para um menino, fala assim: por que você vai estudar, meu? Você tem que estudar? Ele falou assim: para ser alguém na vida. Você tem que estudar para ser alguém na vida. Eu falei: mas você já é. Alguém está tentando convencer a nossa moçada que ele, para ser alguém na vida, ele tem que estudar. É bom que ele estuda. Mas aí não basta ter o ginásio, tem que ter o 2º grau. Mas aí você tem que entrar na universidade. Mas agora eu fiz. Não, mas está pouco. Agora você tem que fazer o MBA. Agora você tem que fazer... Aí você falou, companheiro, quando é que vai ser alguém na vida? Pronto, o tempo passou. Quando você fez o seu pós-doutor, você continua. Entendeu? Não é assim. Está na hora de entendeu? aposentar. Esqueceu, porque ele ficou sempre terceirizando, né? Que vai vir a acontecer. Não, já está acontecendo, vai embora, é agora. Entendeu? Só que você vive o agora e olhando ou para trás, ou para aqui, ou para lá. Quer dizer, né? Você vai junto, leva tudo junto, né? Te carrega. Né? Então, eu acho que essa é a grande questão. Né? E a gente não estuda, não é para ter titulação. É para você ser feliz, você sabe, se realizar para a sua plenitude enquanto humano. É isso que se espera, né? Que a natureza humana espera dos humanos, é isso, que eles sejam mais humanos, né? Cumpra esse papel, né, de humanidade. Né? É um alimento, né? O outro alimento nosso. Não é? É isso que a Goethe falou, né? A gente tem que se nutrir, se cuidar e ter prazer isso, né? Claro, né? A vida é isso, é ser feliz, né? Ser cuidadoso e nutrir, né? Disso, né? De bem-estar, de coisa que vale a pena.
né? Agora, Lari, tem uma outra pergunta do público. É uma pergunta que eu achei muito interessante. Que reflexões ou provocações você compartilharia com aqueles que acreditam que crianças e jovens precisam obedecer às regras sem questionar para que possam viver bem em sociedade? Ai, meu Deus. Eu falo, tadinho desse criança. Tadinho. Judiação! Não é? Não, eu acho que essa lógica, não é terrível, não é? Porque ela não se mantém, ela não tem argumento que justifica, né, a imposição de valores, né, como princípio, como premissa de qualquer coisa para você vai ser alguém, né? O que pode gerar a curto, médio e a longo prazo é um grau de revolta, entendeu? De você se anular, não é? E se perder. Eu acho isso enquanto que não se permite que as pessoas, no seu tempo, no seu ritmo, vão aprendendo, vão se apropriando do espaço. O que os meninos, os jovens precisam? Eles precisam de ter oportunidades para fazer as melhores escolhas. A grande questão é perguntar quantas oportunidades nós temos que dar para uma criança ou um jovem para que ele faça as melhores escolhas, né? Aí você fala, 1, 5, 10, 20 ou 1000? Eu falo 1000. Porque quanto mais oportunidades, você tem condição de selecionar a melhor, escolher a que faz mais sentido. Mas se permite isso. Quando você não dá para ele ou determina um leque, não, você afunila essa coisa, né? E aí é um risco, entendeu? Que você não tem a garantia de que isso é a melhor coisa. Você não tem, sabe? Você tem para você, não tem para o outro. Você não pode terceirizar o destino. E eu acho que esse é um dos grandes questões, né, que a gente tem, né, na ideia do processo educativo no âmbito comunitário, no âmbito familiar, é quando os filhos são objeto dos interesses dos pais, sabe? Ou tem que realizar os interesses de adultos e perde esse sentido, não é? Quer dizer, é aquilo que eu estava lá nos meus não objetivos educacionais, né? O adulto que não cresceu ainda, quer dizer, ele tem que agir desde já. E quando as pessoas pensam nisso, já começam a prever, preparar, né, esse futuro, é muito ruim, dá um grau de insatisfação tremendo, não é? Eu tive vários colegas e as pessoas falavam assim, falavam assim, mas por que eu vou botar meu filho para estudar lá nos jesuítas? Eu falei, é mesmo? Que legal. Porque eles preparam para o vestibular, é uma beleza. Entrou lá, você passa no vestibular. Eu falei, coitado do menino, entendeu? Quer dizer, desde do prézinho, ele já está treinado que ele vai preparar para o vestibular, etc., se ele vai para o jesuíta, né? Aí, pronto. O que vai dar nisso? Vai ser um cara infeliz, né? Infeliz. E a gente conhece muitos desses. Doente, claro. Isso, o que ele tem que fazer? Romper com isso, chutar o balde, revoltar. E aí eles falam, tá jogando o futuro fora. Eu falei, meu filho, que futuro? Ninguém joga fora o futuro, né? Não se joga fora, não se perde, não é isso, né? Dá o tempo das pessoas perceberem, se sentirem bem, né? Eu acho que isso é um desafio, né? Você falou isso, você me lembrou tanto de mim mesma no meu 3º ano do ensino médio. Meu pai, eu peguei o 1º semestre do 3º ano, estudei tudo que eu tinha direito, que tinha que estudar. Chegou no 2º semestre, que é quando o povo pira, eu parei de estudar, eu falei, agora eu vou curtir a vida. E saía com os meus amigos e curtia. Meu pai virava para mim, porque você não vai passar em lugar nenhum assim. Na hora que a reta de chegada, que você tem que se impor, não sei o quê, eu falei, pelo contrário, o que eu tinha que aprender até agora, eu aprendi, eu não vou aprender mais nada agora. A única coisa que eu tenho que aprender agora é relaxar minha cabeça para me preparar para esse processo que vem a seguir.
E ele não acreditava que eu ia conseguir. E no final, a minha técnica funcionou, você entendeu? A contragosto dele, mas Claro. funcionou. Me lembrou uma música do Gil, um trechinho de uma música do Gil que ele fala: quem sabe de mim sou eu. A rebeldia funcionou, não é isso? Funcionou. Acho que esse ato, né, de ser rebelde, né, da inquietude, buscar isso. Né? De não verdade. aceitar não aceitar cegamente, né? Mas é uma pena que as crianças hoje em dia elas estão sendo tão podadas, né? Nesse pensar só, refletir sobre o que ela quer, sobre você vê poucas cenas dessas de rebeldia. Eu queria ver mais. E eu acho que a educação popular tem essa importância singular nesse sentido, que muitas vezes a gente não vai encontrar na educação formal, que é justamente essa determinação de regras excessivas que acabam, né, congelando ali as possibilidades de reflexão e de ser, né? Poder. É verdade. E essa falta, né, desse espírito crítico, né, da lógica do sistema é muito complicado. Quer dizer, quando você passa por isso e vivencia isso, né, como professor, como educador, né, eu acho que é um momento que você tem de tomar decisões na sua vida do profissional e alterar o sistema. Eu vivi isso, né, também, com a época de professor. Quer dizer, eu fui professor durante muitos anos e eu dava aula de história moderna e contemporânea, dava aula no ginásio, no segundo grau, dava aula na PUC, né? Então, a mesma matéria. Eu era daquele professor táxi, professor carro, ônibus, né? De 7 da manhã às 11 da noite, tinha que procurar agenda aqui, então, né? Para onde eu vou dar aula. E eu dava aula numa escola em Belo Horizonte, Instituto Alcinda Fernandes, e toda vez todo dia eu andava com a agenda na mão, tinha que conferir para onde que eu tenho que ir correndo para pegar o ônibus. E aí, toda vez que eu olhava, eu falei assim, minha agenda de amanhã, tomara que eu não tenha aula amanhã lá no Alcinda Fernandes. Tomara. Aí eu tinha. Oh, meu Deus. Vai ser muito azar se eu tiver aula na 7ª série. Tinha. Falei, meu Deus, agora vai ser o máximo do azar se for na 7ª C. Quando eu batia lá e olhava que era, falei, putz, parou. Eu parava de fazer tudo que eu estava fazendo para ir estudar. Porque eu tinha um aluno na 7ª C que esse menino bagunçou a minha vida, literalmente. Álvaro, 14 anos. Porque ele lia tudo que eu pedia para ele ler. Esse era o problema. O problema é que ele lia tudo que eu não pedia. Esse era o problema. Eu chegava lá e falava assim, bom dia, vamos começar. Ele falava assim, Tião, uma questão. Eu falei, pronto. Qual questão? Eu estive lendo fulano de tal. Eu falei, bom, você leu, eu não li. Ou você tem que explicar para mim ou me emprestar. Né? Então, traz o livro. E ele trazia. Então, ele começou a reprogramar a atividade. Né? E fazer com que todos os meninos lessem os livros que ele lia. E eu tinha que ler também todos os livros e outros. Né? E aí atrasava a matéria, as coisas assim. E ele falava, vamos fazer prova oral, vamos fazer debate. Por que a gente não vem aqui no fim de semana para poder fazer isso? Eu ia para o fim de semana. Eu falei, do jeito que você quiser, põe a roda aí, vamos lá e faz e tal. Né? Num belo dia eu chego na escola, um movimento danado, falei, o que aconteceu? Eu falei, um problema. Eu falei, o quê? Né? O Álvaro. O que aconteceu? O Álvaro morreu. Como morreu? Eu estive com ele há 3 dias atrás. Morreu. Nós vamos para o velório. Ela foi para o velório. O menino não tinha nada. Não tinha. Jogava bola, paquerava as meninas, andava. Era um molecão. Né? Mas, de repente, morreu. Cheguei no velório, um casal chegou, se aproximou e falou assim, o senhor é o professor Tião Rocha? Eu falei, sou eu. Nós somos os pais do Álvaro. O que aconteceu com o Álvaro? Eu falei assim, o professor Álvaro se matou. Se jogou do alto de um prédio ontem.
Mas por quê? Falou, essa é a questão, professor. Por que que o nosso filho se jogou? Nós não sabemos. Nós estamos desesperados procurando saber algum papel, algum bilhete, algum recado, algum amigo, né? Na época não tinha celular, não tinha nada disso, né? Mas aí a mãe falou assim, professor, o Álvaro falava no senhor todos os dias lá em casa. Na hora do café, na hora do lanche, na hora que a gente sentava, ele falava, não, porque o professor Tião Rocha é o cara, né? Eu estou lendo um livro com ele, nós estamos discutindo, tem um debate amanhã, ele vai ver comigo, porque nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. O senhor era parte integrante da nossa família se a gente se conhecer. Então, professor, me diga, por que que o nosso filho se matou? Falei, não sei. Como não sabe? O senhor deveria saber. Falei, talvez devesse, mas eu não sei. Falou, se o senhor não sabe, ninguém vai ficar sabendo, né? Porque nós não temos mais a quem perguntar aonde procurar. Foram para lá. E eu saí para lá de cá para chorar, né? E chorei muito. E eu fiquei pensando, né? E depois de muito pensar, eu falei, tem que parar, porque eu tenho certeza que o Álvaro me disse, deve ter me dito. Eu estou indo, eu vou pular, eu vou sair fora dessa. Em algum momento eu vou pular dessa ponte da vida. Só que eu não estava atento. Essa piscadela ele deu. Eu não percebi. Eu passei batido, né? Porque eu estava dando aula de história moderna e contemporânea, Primeira Guerra, Segunda Guerra, crise do capitalismo, invasão da Revolução Russa, unificação da Alemanha, tudo. Eu não sabia nada da história dele. Aí eu resolvi parar. Falei, não, eu vou ficar louco, né, se eu pensar isso. E aí eu tive que tomar uma posição na vida. Eu falei, plano A, né? É melhor mudar de profissão, né? Arranjar um emprego, talvez num banco, no comércio, que eu fico do outro lado do balcão, né? Fico conhecendo as pessoas. Plano B, eu volto para uma sala de aula. Mas se eu voltar, eu nunca mais vou perder um aluno. E eu fiz o plano B, né? Voltei. Mas eu não perco. Mas eu não perco. Mas não perco nem com a vaca tussa. Sabe por que mudou? Tudo que eu mudei. Sabe qual é a importância da história moderna e contemporânea, aquele conteúdo? É zero. Quero se dane. Porque antes dessa história oficial, está ali né, empacotada, eu quero saber a história dele. E aprender com ele, nas finestas. E esse exercício de aprender o outro, fazer essa leitura, é fundamental. Porque se a gente está fazendo isso, a gente pode olhar assim, qual a história que nós vamos conhecer a partir daqui. Como é que nós podemos olhar para frente? Esse olhar. Então, o Álvaro virou um anjo da guarda. Onde eu vou, ele vai. Ele me enche o saco. Ele está comigo dia e noite. E eu não vai embora, não, meu filho. Fica aí comigo. Eu preciso dele. Mas é fundamental. Perceber e aprender o outro para saber o ponto. É isso. Para a gente junto. Essa é uma questão. E isso, para mim, foi muito angustiante, sofrido e tal. Em determinado momento, eu precisava de dar sair, né? Levar. E aí um dia eu tropecei, mas tropecei mesmo, num livro do Eduardo Galeano, que eu acho fantástico, que é o livro dos abraços, né? O Galeano, nós o perdemos há um tempo atrás, né? Grande figura uruguaia. Ele saiu por aí, andando pela América Latina, ouvindo causos, né? Histórias, escrevendo essas histórias, pequenas histórias. E ele tem uma historinha desse tamanhozinho, é um parágrafo, né? Que chama A Função da Arte, que diz o seguinte: Diego não conhecia o mar. O pai o levou, pegaram um carro, viajaram, chegaram próximo do litoral, desceram, caminharam pelas dunas de areia e o menino caminhou até diante do mar e ficou parado, né, na areia, olhando para o mar. E ali ele ficou ali parado, em absoluto silêncio. Depois de muito tempo em silêncio, né, só olhando, ele virou-se para o pai e falou assim: me ajuda a olhar. E acabou a história. O Galeano chama isso a função da arte. Você de Adolfo. Eu acho isso fantástico.
Mas como eu sou de outra natureza, não tenho essa sensibilidade, eu fiquei imaginando o que será que o pai respondeu. Porque não era uma pergunta, era um pedido, me ajuda a olhar, uma convocatória. E eu fiquei imaginando as possíveis respostas. Escrevi na época e mandei para o Galiano e mudei o título, a função do educador, e ele me autorizou a utilizar, né, a historinha. Né? E eu acho que quando você escuta isso, me ajuda a olhar, né, acho que provavelmente um pai ia falar assim, aqui, vai olhando aí, que eu estou ali no boteco tomando uma cerveja. Né? Na hora que você acabar, você vai lá. Pronto. Dava logo uma podada e pronto. Ou então dava uma terceirizada. Depois você conversa com a sua mãe, pergunta em ela como é que faz isso. Ou então ia dar uma aula sobre geografia marítima, ia falando de mar, de peixe, de onda, de sei lá o que ele quisesse, 3 dias falando, mas provavelmente não ia responder o que o menino estava sentindo. Né? E eu acho que essa é a pergunta que todo menino, que todo jovem faz para a gente, em casa e na escola. Ele sai de casa para ir para a escola com essa questão. Ele não fala, tá aqui, ó, tá na piscadela. Eu vim aqui, professor, sabe por quê? Para você me ajudar a olhar. O que eu respondo a isso? Né? Então, no meu texto, eu escrevi assim, que o pai teria respondido, me ensina o que você viu, porque quando você me ajuda a olhar, me ensina o que você viu. Porque aí você cria um diálogo, né? Uma caixa de diálogo. Se nós vamos olhar um para o outro, vamos olhar para o mesmo caminho, vamos olhar para os lados, vamos olhar para onde? Para trás, para frente? Como é que a gente olha junto? Mas eu acho que é isso que acontece. Né? Se a gente não percebe isso, a gente perde um momento e ele passa. Só que isso é uma piscadela. Né? Então, eu perdi aquela piscadela com ele. Né? Ele deve ter me dito, Tião, eu estou indo. Só que eu estava noutra. Se eu tivesse esse atento, eu falo, opa, me interessa, porque, sabe? Porque isso é crucial, essa piscadela, esse momento. Como é que a gente trabalha essa questão? Então, eu acho que é assim, sabe? Funciona assim. E eu quero que, para mim, é assim, aprender o outro o mais possível. E ele é nessa coisa formal, né? Pública, tem placa na porta, e tem essa coisa que pequenos nadas, né? E que eu acho que, do ponto de vista do sistema, né, é isso que nós chamamos aqui, onde é que está a educação popular, o que é, sabe, a tradição, dos valores mais antigos, estão lá guardadinhos, tá? Mas é aquilo que fica no fundo do copo, é isso que eu vou levar comigo, entendeu? É isso que me marcou na minha vida, aprender isso, canalizar isso, dar sentido, né? Rejuvenescer, dar contemporaneidade às coisas que parece que são antigas, mas continuam atuais. Né? Eu acho que passa por aí. Né? Para mim, tem sido assim. Né? Tião, a gente está chegando no finzinho aqui do nosso encontro. Já? Eu tô aqui só maravilhada por essa partilha toda sua. É uma coisa impressionante. Eu não me canso de ouvir você falar. A gente te acompanha muito, então sempre que eu te ouço tem algo novo. Esses pequenos nadas, os pequenos nadas que você traz para a gente. Eu queria agradecer imensamente, mais uma vez, por essa partilha com nós e com todos que estão nos assistindo. E já te convidar para outros e outros papos desse. E falar que, olha, quanta sabedoria me emociona. Não é só o aprender, a capacidade de emocionar quando a gente partilha um saber. E isso você traz, e eu tenho uma gratidão imensa. E por isso, para mim, você é um dos nossos gigantes aqui, dessa educação no plural. Muito obrigada, querido. Muito obrigada mesmo. Imagina. Te agradeço, de coração. E espero que a gente possa, nesse novo tempo, mesmo com essas nossas, um dia se encontrar de novo pessoalmente e se abraçar. Claro. Maior prazer, maior prazer.
Viu? Um prazer estar com vocês, viu? Compartilhar, né? Muito, muito bom, né? E claro, estamos juntos, né? Nós somos Sim. movidos a encrencas, boas encrencas, né? Opa! Essa é mais uma. Nós vamos que vamos, né? Se tiver encrenca boa aí, só chamar. Ah, pois então. Sim. Maravilha. Prazer estar com vocês, O viu? prazer é todo nosso. É, E eu queria aproveitar o momento para também convidar, porque na quarta-feira agora, às 19 horas, nós temos também o Gilmar Mauro, que é o coordenador nacional do MST, vai vir aqui conversar com a gente sobre o MST, a luta pela terra e solidariedade, solidariedade. que é uma temática também tão urgente nesses tempos, né? E você também está convidado, Tião. Maravilha. Muito obrigado. Muito Obrigada obrigado. a você, Lari. Eu quero agradecer ao Tião, me fez chorar, me fez soltar fumacinhas pela cabeça, me fez ficar me remexendo na cadeira, me fez rir. E quero agradecer ao Tião, quero agradecer a Flávia, a todo mundo que está aqui assistindo. Tinham mais milhões de perguntas que não deu tempo da gente fazer, mas eu fico muito feliz que essa prosa tenha gerado muitas perguntas. Eu quero agradecer ao Álvaro do Tião e eu quero agradecer a tantos Álvaros que existem, escondidos em zilhões de cantos, em casas, em comunidades, em escolas, em condomínios, na rua, porque são eles que tiram a gente do lugar. É só isso, muito obrigada e até o próximo encontro. Obrigada, Tião. Boa noite a todos e todas. Boa noite.